O Supremo Tribunal Federal rejeitou o acordo de delação premiada fechado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que acusou o ministro Dias Toffoli de já ter vendido sentenças judiciais. E sobre os desdobramentos dessas decisões e também o enfraquecimento na luta contra a corrupção no país, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a Procuradora da República, Tamea Danelon. Procuradora, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Procurador, o que mais estranha nessa decisão do Supremo de ontem, a gente pode discutir se a delação era correta ou não, mas o próprio ministro Dias Toffoli votou contra isso. É o que mais chama a atenção de talvez irregular nesse processo? Sim, nesse caso a pessoa nem precisa ser estudante de direito, basta ter bom senso para verificar que é inadmissível que um juiz vote num caso onde ele é o diretamente interessado. A lei é clara ao proibir essa participação do juiz quando ele tem interesse na causa, mas é uma questão que vai além da legislação, né? É o bom senso, é o óbvio, isso jamais poderia ocorrer. Então, isso só mostra que o STF está cada vez mais distante da legislação, principalmente quando diz respeito a questões penais, a questões criminais. Então, em hipótese alguma, o ministro Toffoli poderia ter votado neste caso. Agora a pergunta dos nossos comentaristas. Paulo Pozonoff. Você, Paulo. Oi, doutora Tamé, tudo bom? A senhora acredita assim, que num futuro não muito distante, digamos assim, 10 anos, o STF vai ser capaz de recuperar a imagem que evidentemente foi destruída pelo próprio STF, por essa formação atual do STF? Veja, isso é uma questão que depende muito da sociedade, né? A sociedade tem que ser participativa, ser vigilante e cobrar posturas adequadas dos ministros, né? Eu tenho muito respeito à nossa Suprema Corte, aos ministros, mas é inadmissível que cada vez mais eles não só atentem contra a Constituição, mas contra o Código de Processo Penal. Então, se a população ficar atenta, a população, imprensa, quem quer que seja, juristas, apontem essas falhas, essas irregularidades, acredito que seja possível, sim, essa alteração desses entendimentos que, por vezes, violam a própria lei, né? É importante lembrar também que é uma PEC que altera a escolha dos ministros do STF, a PEC 35/2015, que está no Senado, e que, inclusive, institui um mandato para os ministros da Suprema Corte. Acho que também aí seria uma opção, porque eu vejo que há muita carência de penalistas, né, na Suprema Corte e, por vezes, resulta nessas decisões contrárias à lei. Promotora, a gente percebe um certo enfraquecimento na luta contra a corrupção no Brasil, até por conta da Operação Lava Jato, enfim. A senhora acredita que como que o Brasil pode voltar a lutar, a prender esses corruptos? Olha, como a gente falava na época da Lava Jato, nos 2, 3 primeiros anos, não seria só uma operação, meia dúzia de procuradores, um juiz, alguns policiais, que iam transformar a situação de corrupção endêmica e sistêmica que nós tínhamos, né, que temos ainda, né, e ainda vivenciamos essa situação. Seria interessante que outros poderes contribuíssem, como o Poder Legislativo, que aprovasse mais leis que endurecesse o combate à corrupção. Isso não foi feito, ao contrário, a proposta do pacote anticrime foi desidratado, foram aprovadas medidas favoráveis aos criminosos, as 10 medidas contra a corrupção também não foram aprovadas. Então, esse movimento deveria vir do Legislativo e do Poder Judiciário. E o exemplo máximo, né, o STF, ultimamente só tem proferido decisões que vão no contrário a esse combate. Então, veja, voltando ao tópico da delação, os fatos são gravíssimos, são trazidos por um ex-governador envolvido em diversas práticas ilícitas, onde ele relata que o ministro Dias Toffoli teria vendido sentenças, né, recebido milhões de reais. Então, isso tem que ser apurado, isso é gravíssimo. Qualquer juiz que venda uma sentença já é muito grave. O que dirá uma eventualidade de um ministro do STF. Então, o STF, quando ele incorpora esse espírito de corpo de autoproteção, ele não protege a instituição, ele enfraquece o próprio STF.
Procuradora, desde o fim da Lava Jato, a gente vem acompanhando situações e casos de processos que voltam para outras instâncias. O próprio caso do ex-presidente Lula é um caso muito simbólico. Eu pergunto, essa decisão do Supremo de ontem pode abrir precedentes para outros anulamentos de delações premiadas? Isso pode acontecer? Sim, sim, tudo é possível, né? Quando proferida uma decisão, quando é formado um entendimento na Suprema Corte, é formado um precedente. Mas o que nós testemunhamos, Tiago, é que o próprio Supremo, ele gera muita insegurança jurídica. Veja, o ministro Fachin, primeiramente, ele homologou o acordo de colaboração, depois ele próprio voltou atrás, e votou na votação da anulação, ele foi favorável à anulação da delação premiada. Então, a justiça tem que dar estabilidade para o país, tem que pacificar conflitos. Agora, o STF cada vez vota de uma forma, com essas anulações da Lava Jato, que também, no meu ponto de vista, não tem fundamento legal, não tem base no Código de Processo Penal para anular por conta de incompetência relativa, por anular por conta de uma eventual suspeição que não ocorreu. Então, isso só gera insegurança jurídica, só gera instabilidade. Então, isso é muito ruim para a população, para uma sociedade. Nós não temos previsão do que vai acontecer e ficamos refém dessas decisões que violam a legislação. E claro, isso também força até o Congresso Nacional a discutir medidas, até impeachment de ministros do Supremo. A senhora acha que na prática isso pode acontecer um dia? Olha, sinceramente, eu acho muito difícil, porque muitos legisladores, muitos membros do parlamento têm investigações perante o STF e nós já testemunhamos, né, o STF determinando prisões de jornalistas que agora denunciou que havia sido torturado na prisão, prisão de parlamentares que têm imunidade parlamentar. Então, ainda que alguns senadores concordem com andamentos do processo de impeachment, acredito que eles fiquem receosos que no futuro eles sejam vítimas desses procedimentos que não têm amparo na lei. Então, estamos numa situação muito difícil, onde há muita instabilidade e muita insegurança para a população. Perfeito. Procuradora Tamea Danelon, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, bom fim de semana a todos vocês.